Fala galera do YouTube, bem-vindo ao Concurso Tube. O meu nome é Raul Figueira e hoje nós vamos abordar um pouco sobre a carreira para quem é membro do Ministério Público e o organograma do Ministério Público. Lembrando que a carreira para quem é membro do Ministério Público é somente para aqueles cargos de promotor e procurador, né? Então, quando você passa num concurso para ser servidor, técnico ou analista, na verdade você não está sendo um membro do Ministério Público. Então, eu vou abordar apenas essa carreira de promotores e procuradores. Bem, se você quiser mais dicas do MPU 2018, por favor, inscreva-se no canal, acompanhe a playlist disponível na descrição e curta esse vídeo. Bem, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o Ministério Público não está ligado a nenhum outro poder, nem ao Poder Executivo, nem ao Poder Legislativo e nem ao Judiciário. Ele faz parte, como é dito na Constituição Federal, de uma função essencial à justiça. Então, nessa função, dentre os órgãos que fazem parte dessas funções essenciais à justiça, nós temos o próprio Ministério Público, a Advocacia e a Defensoria Pública. O Ministério Público ele pode ser dividido primeiramente entre o Ministério Público dos Estados e o Ministério Público da União, ou MPU. E o MPU ele pode ser dividido em 4. Nós temos o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A carreira dos membros do Ministério Público pode ser dividido em 3. Você inicia primeiro por um determinado cargo, depois você é promovido e depois promovido de novo. Então só tem 3 status ou 3 classes, né? Então, aqui nós temos o Ministério Público e, como eu disse, ele é dividido em Ministério Público dos Estados e Ministério Público da União. Para o Ministério Público dos Estados, nós temos essas três classes, né? Então, nós temos o promotor de justiça substituto, que entra por meio de concurso. Depois, o promotor de justiça substituto ele pode virar um promotor de justiça e depois ele pode virar um procurador de justiça. Lembrando que sempre esse primeiro cargo, que é onde o promotor inicia, ele só entra por concurso. Membro do Ministério Público, ele só inicia a carreira por concurso. Então, ele entra como promotor de justiça substituto, depois, por antiguidade ou merecimento, ele pode virar um promotor de justiça e depois, por antiguidade e merecimento novamente, ele pode virar um procurador de justiça. Da mesma maneira, nós temos para os outros, para o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Para o Ministério Público Federal, o membro inicia como procurador da República por meio de concurso. Depois, ele é promovido por antiguidade ou merecimento para procurador regional da República. E depois ele pode ser promovido novamente por antiguidade e merecimento para ser um subprocurador-geral da República. Da mesma maneira, o Ministério Público do Trabalho, ele inicia como procurador do trabalho, passando por meio de concurso. Depois, por antiguidade e merecimento,
ele pode virar um procurador regional do trabalho e, por antiguidade e merecimento novamente, ele pode virar um subprocurador geral do trabalho. Então, sempre ele inicia por meio de concurso e o segundo e a terceira, nas próximas promoções, ele não é feito um concurso para as demais classes. Ele é promovido ou por antiguidade ou por merecimento. Então, da mesma maneira, o Ministério Público Militar, o membro inicia como promotor da Justiça Militar, depois vai para procurador da Justiça Militar e, finalmente, subprocurador-geral da Justiça Militar. E o Ministério Público do Distrito Federal, o membro inicia por meio de concurso como promotor da Justiça adjunto, depois vai para promotor de Justiça e, finalmente, para procurador de Justiça. Analisando os nomes dos cargos, nós vemos que o nome procurador geralmente, não geralmente, mas ele parece ter sempre mais força do que o nome promotor, porque os primeiros cargos muitas vezes são chamados de promotor, enquanto que à medida que ele vai crescendo na carreira, ele começa a ser chamado de procurador. Então, aqui nos estados, ele começa como promotor, depois promotor e depois procurador. O do MPF já inicia já como procurador, né? Procurador, e então subprocurador. Então, parece que o nome procurador tem uma força maior do que o promotor. Além disso, na segunda classe, geralmente aparece o nome regional. Então, aqui na primeira do MPF, ele começaria como promotor da República e depois aparece um procurador regional. Da mesma maneira no MPT, procurador regional, né? Então, esse regional aparece na segunda classe. E o geral aparece na terceira. Então, geral aqui no MPF, subprocurador geral. No MPT, na terceira, subprocurador geral. No MPM, subprocurador geral, né? Então, acho interessante lembrar desses padrões para você ter uma ideia mais ou menos em qual nível ele está, se está no primeiro, segundo ou terceiro. Bem, agora é o organograma e é agora que o bicho pega, que fica mais complicado. Para você entender o organograma do Ministério Público, você tem que entender primeiro como é que é o organograma da Justiça. Porque o Ministério Público, ele atua junto da Justiça. Ele não faz parte do Poder Judiciário, mas ele sempre atua junto. Então, a gente tem que seguir o organograma do Poder Judiciário. E no Poder Judiciário, nós temos que ele é dividido em primeira instância, segunda instância e tribunais superiores. Na primeira instância, nós temos o juiz de direito, o juiz federal, o juiz do trabalho, o juiz eleitoral e juiz militar. Na segunda instância, nós temos o TJ, o TRF, o TRT, o TRE e no lado militar não existe segunda instância, né? E para os tribunais superiores, nós temos o STJ, o TST, o TSE e o STM. No organograma aqui do Poder Judiciário, existe uma divisão, né, entre justiça comum e justiça especial. Na justiça especial é onde é tratado assuntos mais específicos, né? Então ocorre uma divisão bem aqui, ó, em que esse lado, o STJ, TJ, TRF, trata mais da justiça comum, e a justiça especial, que trata de assuntos mais específicos, como trabalho, eleitoral e militar. Então, para entender melhor como que é o organograma do Ministério Público, como é que ele atua junto, eu vou seguir
da primeira instância. Vou falar primeiro da primeira instância, depois da segunda e depois da terceira. Bem, na primeira instância, eu vou tratar primeiro desse lado aqui, que é a justiça estadual, né? O juiz de direito e o Tribunal de Justiça trata-se da justiça estadual. Então, eu vou iniciar da esquerda, vou até a direita e vou de baixo para cima. Bem, primeiro em relação a quem atua junto com o juiz de direito, que é o âmbito estadual, né? Junto ao juiz de direito, no âmbito estadual, nós temos que quem atua com ele seria o primeiro e segundo nível estadual. Então, aqui nós temos tanto o promotor de justiça substituto, né? Se formos voltar aqui, ó, Ministério Público dos Estados, promotor de justiça substituto, que é o primeiro cargo, e o segundo é o promotor de justiça, né? O segundo nível é promotor de justiça. Então, isso aqui, ó, Ministério Público Estadual e juiz de direito no âmbito estadual, né? Justiça estadual. Então, aqui nós temos a atuação tanto do primeiro quanto do segundo nível primeiro e segundo nível do Ministério Público Estadual. Como regra em geral, os primeiros níveis de membros, né, do Ministério Público atuam na primeira instância. Os segundos níveis atuam na segunda instância e o terceiro nível atua em tribunais superiores. Mas isso pode misturar, porque algumas vezes dois níveis atuam na primeira ou dois níveis atuam na segunda. Isso pode misturar um pouco. Mas a regra é essa, de forma geral, né, com algumas ou várias exceções, a primeira carreira, o primeiro nível de quem é membro do Ministério Público atua na primeira instância, a segunda carreira no nível do Ministério Público atua na segunda instância e a terceira em tribunais superiores. Bem, como eu estava falando, voltando lá ao juiz de direito, aqui atuam dois níveis da justiça estadual. E quem é que é da estadual? Tem tanto o MPE quanto também o MPDFT. Então, se são dois níveis, atua tanto voltando aqui, atua tanto o promotor de justiça substituto quanto o promotor de justiça. E como o MPDFT também atua no Estado, né? Já que o Distrito Federal ele tem funções tanto estaduais quanto federais, na verdade, tanto municipais quanto estaduais, né? Mas ele atua no Estado, né? Também. Então, tanto o promotor de justiça adjunto quanto o promotor de justiça também vão atuar junto ao juiz de direito. Então, aqui seria o primeiro e segundo nível do Estado e do Ministério Público do Distrito Federal e territórios. Aqui, quem atua junto ao juiz federal seria só o primeiro nível, o primeiro membro, né, do Ministério Público Federal, que nós temos o Ministério Público Federal, então é o Procurador da República. Então, quem atua junto ao juiz federal é o Procurador da República, que é o primeiro nível de carreira. Na Justiça do Trabalho, então, em relação ao juiz de direito, nós temos dois, né, que é o primeiro e segundo nível do Estado. No juiz federal, nós temos um, que esse aqui seguiu bonitinho a nossa regra do primeiro nível do Ministério Público Federal atuar na primeira instância da Justiça Federal. No juiz do trabalho, também é quase bonitinho assim. Então, o primeiro nível, o primeiro membro, né, primeiro nível
membro do Ministério Público do Trabalho, atua junto ao juiz do trabalho. Mas dificilmente, raramente ele atua, mas ele atua junto, mas é só em um caso específico, que é em caso que tenha uma lide envolvendo menor e incapaz. Então, o procurador do trabalho, que é o primeiro nível do membro que entra no Ministério Público do Trabalho, ele atua na primeira instância, junto, né, ao juiz do trabalho. Mas ele só participa quando envolve um menor incapaz. Na justiça eleitoral, a justiça eleitoral ela só existe em momentos próximos à eleição, né? Estão relacionados com a eleição. Então, a estrutura da justiça eleitoral ela é toda emprestada. E ela pede empréstimo sempre ou para a Justiça Federal ou para a Justiça Estadual. Então, na Justiça Eleitoral, nós temos o primeiro nível estadual, primeiro e segundo, e o primeiro e segundo do Distrito Federal e Territórios. Então, a galera do Ministério Público que está aqui junto ao juiz de direito no âmbito estadual é que vem reforçar, que vem formar o corpo, aqui do Ministério Público junto ao juiz eleitoral. Então, da mesma maneira, nós temos aqui como formador da primeira instância da Justiça Eleitoral, nós temos o promotor de justiça substituto, promotor de justiça, e no MPDFT, o promotor de justiça adjunto e promotor de justiça. Então, é basicamente isso. Na justiça militar, na primeira instância, nós temos o juiz, auditor militar. Como não existe a segunda instância, então vão atuar as duas primeiras carreiras também da justiça militar. Então nós temos o promotor da justiça militar e o procurador da justiça militar. Então, como regra, aqui fica primeiro e segundo membro, na primeira instância primeiro e segundo, aqui fica o primeiro, aqui fica o primeiro, mas só em caso de lide envolvendo menor incapaz. Aqui fica o primeiro e segundo emprestado lá do estadual. E como juiz auditor militar, nós temos o primeiro e segundo. Então, para a primeira instância é isso. Na segunda instância, junto ao Tribunal de Justiça, nós temos, como o primeiro e o segundo já ficam aqui embaixo, aqui fica a cargo do terceiro nível. Então, os cargos, o cargo de procurador, o cargo, vejamos, tá aqui, Ministério Público Estadual. Quem é o terceiro nível? É o procurador de justiça, né? E do Ministério Público do DFT é o procurador de justiça também. Então, aqui no TJ fica o procurador de justiça. Mas não é só o terceiro nível do Ministério Público estadual que fica aqui. Também fica o PGJ, que é o chefão do lado estadual, né? Que é o Procurador-Geral da Justiça. Assim como o chefão do lado federal é o PGR, o chefão do lado estadual é o PGJ. E ele atua aqui junto com o terceiro nível, né, membro estadual do Ministério Público. No TRF nós temos o segundo nível. Por enquanto, esse lado federal está bem bonitinho, né, porque na primeira instância atua o primeiro membro, né, do primeiro nível do Ministério Público Federal. Na segunda instância, no TRF, atua o segundo nível do Ministério Público Federal, né, que é
que é o procurador, não, que é o Procurador Regional da República. Então, aqui na segunda instância da Justiça, nós temos Procurador Regional da República. No TRT atuam dois, né? Já que junto ao juiz do trabalho, atua o primeiro nível, né, do Ministério Público do Trabalho, que é o Procurador do Trabalho, mas ele não atua sempre, né? Ele só atua quando envolve menor incapaz. Então ele vai atuar aqui, o primeiro e o segundo nível do Ministério Público do Trabalho vai atuar junto ao TRT. Então, nós temos o Procurador do Trabalho atuando aqui e o Procurador Regional do Trabalho atuando também aqui, na segunda instância. Então, tanto o primeiro quanto o segundo nível atua na segunda instância. Isso é fácil de lembrar porque o primeiro nível ele atua quase nunca na primeira instância, né? Junto ao juiz do trabalho. Então, primeiro e segundo nível junto ao TRT. No TRE nós temos que, lembrando que a Justiça Eleitoral é formada sempre por empréstimo, né? Então aqui ele vai pegar emprestado de quem? Vai pegar da Justiça Federal. Então o TRE vai pegar tanto do primeiro nível membro do TRF, quanto do segundo nível do TRF. Então, tanto o primeiro do MPF, na verdade, né? Então, quem é que vai atuar? Vai atuar o Procurador Regional da República, o Procurador Regional da República e o Procurador da República. Em geral, é o Procurador Regional da República, né? Mas você tem que ver que TRE ele passa a existir em todos os estados, né? E o TRF, ele só tem 5 no Brasil. Então, o que acontece? Nos estados onde tem TRF, quem vai atuar no TRE é o Procurador Regional Eleitoral, né? Já que só existe Procurador Regional, Procurador Regional da República em 5 estados, né? Então, onde tiver TRF, ele vai atuar como Procurador Regional Eleitoral, né? Mas e onde não tem? Onde não tiver, quem vai ajudar é o Procurador da República, que trabalha junto com o juiz federal. Então, do TRE, vem tanto o Procurador Regional da República do TRF, quanto também vem Procurador da República, que atua junto ao juiz federal. Então, vem daqui, vai para cá, e também sai daqui e vem para cá. Mas, como regra, o Procurador Regional Eleitoral é o Procurador Regional da República do TRF. Mas o Procurador da República, que atua junto ao juiz federal, também ajuda, né? Como também se torna Procurador Regional Eleitoral, onde não tem TRF. Certo? A segunda instância da Justiça Militar não tem, então não vou abordar. Agora vamos para os tribunais superiores. Nos tribunais superiores, como regra, como eu disse, então seria o terceiro nível, né? O terceiro nível do membro do Ministério Público vai atuar aqui. Então, o terceiro nível do federal atua no STJ, o terceiro nível no TST, do terceiro nível do Ministério Público do Trabalho atua no TST. Aqui o TSE vai pegar emprestado, né? Ele pega emprestado do STJ. E o terceiro nível da carreira do Ministério Público vai atuar aqui na terceira instância. Então, no STJ, nós temos o terceiro nível do Ministério Público Federal, que é o Subprocurador-Geral da República, né? Então, Ministério Público Federal, quem é o terceiro nível
na carreira? É o subprocurador-geral da República. Então, se ele é no terceiro nível, ele vai atuar no Tribunal Superior, né? Tribunal Superior junto ao STJ. E não só o Subprocurador-Geral da República, né? Mas também o Procurador-Geral da República. Ele atua no STJ. No TST, quem é o terceiro nível da carreira do Ministério Público do Trabalho? O terceiro nível da carreira do Ministério Público do Trabalho é o Subprocurador-Geral do Trabalho. Então, quem é que atua no TST é tanto o Subprocurador-Geral do Trabalho quanto o Procurador-Geral do Trabalho. No TSE, ele pega emprestado de quem? Da Justiça Comum, né? Que é do STJ. Então, ele vai pegar o Subprocurador-Geral da República, né? Subprocurador-Geral da República, e também o PGR vai atuar aqui. Então, na verdade, quem atua no STJ vai atuar no TSE. É só uma cópia. Saiu do STJ, vai para o STE. TSE, na verdade, né? Então, sai a galera do STJ, que é na verdade, é uma acumulação, né, de cargos. Então, o Subprocurador-Geral da República, que atua aqui junto ao STJ, vai atuar no TSE, ganhando uma graninha a mais, e também o PGR vai atuar no TSE. No STM, nós temos o terceiro nível da carreira do Ministério Público Militar, que seria o Subprocurador-Geral da Justiça Militar. Então, nós temos aqui o Subprocurador-Geral da Justiça Militar e também, né, o Procurador-Geral da Justiça Militar. Pronto, então morreu aqui os tribunais superiores. E no STF, junto ao STF, nós temos o PGR. O PGR atua no STF, o Procurador-Geral da República. Mas também o Subprocurador-Geral da República atua aqui também no STF nas turmas, né? Então, de certa maneira, quem aparentemente trabalha mais aqui seria o Subprocurador-Geral da República, que é o terceiro nível, né, do membro do Ministério Público Federal, e o PGR, porque esses dois estão tanto no STJ, quanto no STF, quanto no TSE, né? Então, é basicamente isso. Espero que não tenha ficado tão confuso. E quaisquer dúvidas vocês podem perguntar aqui nos comentários do vídeo, que eu vou tentar ajudá-los. Por favor, curtam esse vídeo, se inscrevam e acompanhem a playlist voltado apenas para dicas voltadas para o concurso do MPU 2018. Um abraço!